gente entender, você fez o concurso das malandrinhas, você Sim, passou, se sim. tornou malandrinhas. Sim. Vamos falar um pouquinho dessa época. Isso foi antes do bar. Isso foi Antes do bar. Então, Isso. vamos falar do período malandrinhas. Você fez o concurso, Sim. passou e ficou lá. Você, Lívia Andrade. Isso. Eu lembro que tinham várias meninas com vários tons de cabelo diferentes. Isso. Tinha uma morena, uma loira, uma ruiva. E o resto tudo loira. E tudo loira. Mas eu lembro dessas Era uma meninas. morena, uma ruiva e o resto O tudo resto loira. tudo loira. E você ficou quantos anos como malandrinha Um ano. participando desse grupo? Fiquei 1 ano. Porque vocês faziam sucesso, que eu me lembro, independente até do Sérgio Malandro. Vocês Sim. não ficavam só junto com É ele. que eu Vocês costumo dizer faziam o um seguinte, turnê de depois vocês. das chacretes, foram as malandrinhas. Foi, eu lembro que vocês foram Porque era um muito programa bombadas. que a gente ficava com um micro, né, biquíni, lingerie. Exatamente. Dançando em mini queijos. E vocês ou- cantavam também. Vai, chegou nessa parte. Vai pra frente e pra trás. Não é? Exatamente. É assim que se faz. Isso. Você não pegou essa época? Não, aí eu já tinha saído. Ah, tá. Aí eu tava no Gugu. Elas se apresentaram e eu tava lá no programa dele. Entendi. Mas, Pode falar. não. Acho que você vai perguntar a mesma coisa que eu. Não, eu ia perguntar aí por que ela saiu. Ê, garota! Tive uma mini treta Com quem? com o apresentador. E aí a gente se desentendeu, teve, né? Mini vários- ou grande? Grande, foi bem grande. Foi em bem 1999. ruim. Foi bem ruim mesmo, para ambos. Porque o meu assunto era um e acabou vindo outros assuntos de outras pessoas. E eu não tinha nada a ver com outros assuntos. Foi uma briga gigante. Não comigo só, mas é porque outras pessoas apareceram no rabo dessa briga. E aí a coisa ficou gigantesca. Aí falavam que eu tinha falado alguma coisa, eu não tinha falado. E ficou muito gigante. Na verdade, era para rolar em segredo de justiça, mas alguém resolveu soltar. Uhum. E aí, numa segunda-feira, já estava em todos os lugares. Então, ficou bem ruim. Foi bem ruim mesmo. Assim, foi um momento horroroso da minha vida, assim. Porque você não imagina que você vai ter... Chegar a esse ponto. Porque foi uma época que eu ficava estampada em tudo quanto é revista, né? De força, de nome, né? Revistas grandes, em outdoor. Nossa, foi Por causa dessa treta, por você tá causa dizendo? disso. Foi E muito ruim. Pra quem não se lembra, o motivo dessa treta, o teor dessa briga, que foi inclusive parar na justiça. Foi por conta de assédio sexual. Né? Você chegou a denunciar, você que tomou a Foi. frente de tudo depois de você viver isso. Sim. E aí, por conta disso, outros assuntos vieram. Não meus, né? De outras pessoas. Então a coisa tomou uma proporção muito gigante. Em vez de ter a briga na justiça, a briga virou palco de vários programas. Ah, mas ela falou isso, eu nem tinha falado. Na verdade, eu não queria participar de nada disso, né? E assim, tem um lado que eu me arrependo, que eu acho que eu poderia ter me afastado do programa sem ter levado isso... Pra justiça. Que a galera, a mulherada feminista, não me leve a mal, tá? Não tô falando que eu tenho que me calar, que as pessoas têm que se calar, as mulheres têm que se calar, não é isso. Mas é que tomou uma proporção tão diferente do que era, e eu fui tão hostilizada, foi tão ruim, sabe? Para mim e para ele. Então, saiu muito do foco do que era da nossa... Do que era exatamente a Isso, briga, né? Do que deveria ser discutido, Isso. acabou abrindo outras vertentes. foi Sim, isso. sim, exatamente. E por incrível que pareça, até hoje isso existe. Só que Isso hoje- existe o quê? Na justiça, você tá falando? Não, o assédio. O assédio. Né? O assédio moral, achei que era a briga, achei que era a briga. Opa, televisão, infelizmente. principalmente, é Infelizmente. coisa que ele trabalha com ego, vaidade, né? Só que hoje, como uma mulher, né, uma mulher madura, com 44 anos, eu aprendi a lidar com isso. Então, se eu entendo que está saindo um pouquinho fora dos conformes, dos eixos, eu sei me virar bem, sabe? Você consegue se impor. Eu consigo me impor. Coisa que na época que aconteceu com o Não, Sérgio Malandro, muito você não sabia novinha. como proceder. Muito novinha. Mas você não tomou uma atitude errada, né? Eu sei que você tá não falando, foi mas... uma atitude errada, mas é que eu acho que hoje a minha atitude seria sair do programa. Pela proporção que foi. Entendi. Aquilo tudo virou um espetáculo, sabe, assim. E metade das coisas que falaram dele, que colocaram na minha conta, eu não disse. Mas você E saiu... que eu hoje nego, porque na época eu não afirmei, porque não fazia parte, eu nunca tinha visto nada do que tinham falado.
A minha briga com ele era outra. Mas apareceram outras pessoas, não sei se eram plantadas, pessoas que realmente tinham alguma coisa a ver, né? E eu fiquei numa saia justa daquilo ali, no meio daquilo ali, e o meu problema mesmo não foi... Ninguém tocava mais, sabe? Virou um grande circo a história, né? Para se vender, lógico, matéria, enfim. Então, hoje, eu olhando isso de fora, passado tantos anos, eu tomaria outra atitude. Eu não me encaixo mais aqui, eu prefiro procurar outra coisa. Agora, Vi, quando você sofreu esse assédio, você chegou a comentar com alguma das malandrinhas? Você chegou a falar com alguma delas? Se abriu ou não? Você simplesmente tomou uma atitude de denúncia e elas ficaram sabendo depois do que tinha acontecido? Não cheguei a comentar. As conversas que nós tínhamos nos camarins eram relacionadas a isso, mas assim, eu não tenho nada a ver com a vida, né, de cada uma, né? Mas eu ter tomado a atitude também foi porque na época eu era casada com uma pessoa que conhecia ele. Então essa pessoa ficou muito indignada e... Foi um fato isolado? Uma situação que aconteceu ou algumas? Porque, que nem você falou, né? Nos bastidores da televisão, a gente sabe que existem muitos assediadores. E eles botam em prática no plural. Várias vezes, com várias mulheres. Então, você teve uma situação isolada que você já decidiu. Comigo? Com você. Que você já uma vez? Ou uma sucessão de atitudes algumas coisinhas que a gente foi juntando e ficou ruim pra mim. Então... talvez, assim, eu poderia ter levado, igual eu falo, hoje eu penso, eu poderia ter saído do programa, simplesmente, sabe? Do que ter tomado toda essa proporção, ou ter chamado ele, ter conversado. Eu teria tido outra atitude, sabe, em relação a essas coisas. Acho que a gente tem que falar com a pessoa. Isso tá me incomodando, não vai rolar, ou não gosto, sei lá, qualquer coisa. É que na hora não vem nada. Na hora, isso. E você leva pra casa, as pessoas tomam suas dores e você tem que acabar tendo que tomar uma atitude que tá todo mundo aqui, né? Sim. Isso juridicamente já foi resolvido? Já foi resolvido? Foi resolvido. Teve um encerramento nessa história. E aí, como é que ficou? Ele ganhou. Ele ganhou? Ele ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou. Não tinha provas, né? É difícil a gente provar coisas, né? Pra qualquer coisa. Hoje é que não, as pessoas... Haja visto o estuprador, né? Testemunha, testemunha, eu tô indignada. Testemunha não conta pessoas a seu favor? Não. Nada. Você não tinha ninguém ali a seu favor? Boa pergunta. Não. Quem poderia estar, não poderia estar. E ele ganhou o quê? A indenização, danos morais, né? Eu não lembro quanto, eu não tinha dinheiro. Mas foi mais ou menos isso. E depois disso a gente se encontrou, porque eu sou tão lesada. Encontrei com ele nos corredores. Quem conhece o SBT tem aquele, né? Os estúdios e a passagem ali da galera, né? Entrando no estúdio 1, 2. Sim. E eu tava vindo de um estúdio e encontrei com ele, dei de cara com ele. E eu esqueci que tinha tido essa situação, que passaram-se anos, né? E eu fui trabalhar com o Gugu e dei de cara com ele. Oi, bem louca. E ele? Ele não falou, mas ele, né, fez uma cara, tipo... Ele foi várias vezes no Gugu e eu tava lá como dançarina e tinha o time feminino e masculino, e às vezes o masculino ficava sentado na frente das dançarinas. Então, às vezes, ele rodava a cadeira assim. Pra não olhar pra você. Não, pra me olhar. Ao contrário. Aí me olhava. Então, eu ficava mó sem graça, assim, horrível. Hoje em dia, você é muito bem resolvida, parece, sobre esse assunto, porque... Não adianta, quando a gente é assediada, quando a gente passa por situações como essa, que provavelmente Todo não dia, é a única. Sendo mulher já é complicado. Trabalhando com o que eu trabalho, né? Eu trabalhei por anos e trabalho até hoje com sensualidade. Não tô querendo dizer que isso é motivo da pessoa chegar e dar Pelo contrário, fazer, né? essa é a prova de que você faz e não é isso que dá eles o direito. Exatamente. Né? Você é você e ali é a Vivi personagem. Tem gente que confunde, né? Então eu aprendi a lidar com isso. Então eu posso dizer que eu lido muito bem com isso. Porque isso é constante. É constante. É constante. Então eu aprendi a lidar com isso. Tem um amadurecimento da coisa, então eu sei sair dessas situações.